Este é o High Report, quadro onde abordamos as principais temáticas de risco e conjuntura no cenário internacional. Para dar continuidade no último bloco, onde analisamos a situação da Venezuela, nós agora vamos continuar essa análise, porém dando um enfoque principal no financiamento feito pelo governo russo e chinês para o governo de Maduro e também a retirada das reservas do FMI por parte da Venezuela. Para isso, nós temos novamente a analista do RAI, a professora Denilde Rossacker, doutora em Ciência Política pela USP. Obrigado pela presença, Denilde. Obrigada. Então, nós sabemos que a Rússia e a China financiam o governo de Maduro. Que análise a gente pode fazer desse financiamento? A gente pode afirmar que ele vai continuar acontecendo? O que acontece neste caso especificamente é que a Rússia mantém ainda os empréstimos e tem feito, na verdade, até aumentado os empréstimos para a Venezuela, tem dado sustentação para o governo do Maduro. A China, ela já tem se retraído um pouco mais, por uma pressão internacional, por uma pressão dos países do grupo de Lima, que são países da América Latina, tem feito com que a China tenha aí uma certa maior cautela em manter ou não a sustentação ao governo Maduro. Então não dá para a gente saber se vai continuar esses investimentos ou não. São importantes credores, deram sustentação em todo esse período, mas com o agravamento da crise, com as dificuldades da Venezuela de conseguir pagar os empréstimos e a resistência do governo Maduro em fazer mudanças, tem feito com que, no caso da China, ela olhe com uma cautela maior. O caso da Rússia, eu acho que é um caso um pouquinho diferente, porque além dos empréstimos, a gente tem que lembrar que o governo Maduro foi um grande comprador de armamentos russos, então isso entra numa outra questão estratégica para a Rússia. Então a gente pode entender que as pressões internacionais, e aí a pressão da OEA, a pressão dos Estados Unidos, da União Europeia, sobre esses dois países também, para que eles comecem a buscar soluções internas, comecem a buscar, a fazer com que o governo Maduro mude suas posições, para que aí sim tenha algum tipo de solução para o caso venezuelano. Mas a gente não pode dizer, olha, vão continuar ou não vão continuar. O que a gente entende hoje no quadro é que sim, a Rússia ainda é um importante parceiro, mas a China já tem dado uma pressão maior e tem tido mais cautela, e aí inclusive cobrando os empréstimos que foram feitos pelo governo Maduro. Bom, Denilde, recentemente a Venezuela retirou suas reservas do Fundo Monetário Internacional. Esse apelo ao recurso do FMI é mais um mecanismo para se isolar economicamente ou pode indicar uma intenção do país em quitar os empréstimos feitos pela Rússia e China? Olha, tem um pouco dos dois. Tá? Tem uma pressão dos credores, principalmente os credores chineses. A gente não pode esquecer que tem a pressão e as sanções americanas e da União Europeia têm estrangulado a economia venezuelana, então essa retirada de recursos agora mostra que há a necessidade de ter dinheiro, né, ter capacidade de sustentação do regime. A Venezuela tem diminuído a exploração de petróleo, então os dados que saíram da OPEP recentemente mostram que teve uma queda da quantidade de petróleo que a Venezuela está conseguindo extrair, então isso também afeta a sua entrada de divisas. Tem que lembrar que mais de 90% da entrada de recursos na Venezuela vem da venda de petróleo. Então, se isso tem uma descontinuidade ou cai, ele precisa tirar recursos para pagar as políticas sociais. O Maduro fez um uso extensivo de políticas sociais para garantir a reeleição agora. Então, você tem vários fatores aí que estão influenciando esse processo. Obviamente, essa retirada de recursos diminui a pressão do FMI, é uma das maiores inflações do mundo, é uma economia que está absolutamente fechada e parada. Não é que ela está fechada, ela está parada, né? Não tem condições, não tem movimentação na economia venezuelana agora. Então você tem fatores que a gente pode olhar que fatores econômicos, mas principalmente para garantir a sustentação do governo Maduro. Como ele tem pago os empréstimos, ou parte desses empréstimos, com os recursos do petróleo. Então, parte do que a Venezuela explora de petróleo, uma parte é vendida, e principalmente Estados Unidos é o principal comprador, a outra parte é distribuída para políticas
ou acordos que a Venezuela fez ao longo do tempo, como com Cuba, Nicarágua, países da América Central, que têm sido importantes para a sustentação, inclusive, e para diminuir a pressão internacional sobre o regime do Maduro. E a outra parte é destinada para pagar a China e para pagar a Rússia. Então a retirada de recursos ela tem um papel muito mais para sustentar o governo neste momento do que pagar esses empréstimos. Mas, obviamente, há a pressão internacional e a pressão dos credores. Vou dar um outro dado para vocês. Hoje, um sócio importante da PDVSA é a Rússia. Então, não só em exploração em alguns poços, mas também na distribuição desse petróleo. Então é um conjunto de fatores muito mais complexo do que a gente costuma olhar para a Venezuela. E como a situação venezuelana econômica é muito drástica, então qualquer movimentação tem um impacto que tem que ser olhado aí em diferentes camadas e com diferentes atores que estão envolvidos. A partir do que foi discutido e analisado, tanto no bloco anterior como nesse bloco, quais são as projeções que a gente pode fazer para os cenários futuros da Venezuela? Bom, as projeções não são positivas, né? Todas elas indicam que há um problema sério na sustentação do governo. Então, em função da questão econômica, a diminuição da produção de petróleos que vão estrangulando, as pressões internacionais e as sanções a membros do governo que também estrangulam financeiramente o país, as dificuldades de fazer comércio e de receber ajuda internacional. Então, são vários fatores que fazem com que o quadro venezuelano seja um dos mais críticos hoje e um dos mais complexos também para ser resolvido. Um cenário colocado é o Maduro, com toda essa pressão, começar a fazer um processo de transição e de diálogo interno com a oposição. E aí tem dois problemas. Um problema é se a oposição quer fazer isso. Então, tem uma parte da oposição que boicotou a eleição, que se posicionou contra o Maduro, que acha que manter essa pressão internacional vai fazer com que o governo caia, não aceita fazer negociação. E uma outra parte que está disposta até negociar, que é do Henry Falcón, que foi um dos candidatos na eleição, mas que considera que a gente pode dizer que ele não confia tanto na capacidade que o governo vai executar o que está sendo negociado. Então, teria uma solução negociada, mas essa solução ainda não está muito clara como vai ser feita. E o outro cenário é o próprio sistema, o governo não se sustentar e você ter aí uma mudança drástica interna. Para isso, o que nós estamos olhando e tentando identificar é como os militares estão se posicionando. Então, como que vai ser a relação agora do governo Maduro com os militares, para saber se esse grupo vai dar ou não sustentação para o governo. E, de outro lado, saber o quanto as pressões internacionais vão fazer com que o próprio presidente inicie esse processo. Então, a gente pode olhar um cenário de transição, em que teria algum tipo de mudança mais comandado pelo Maduro, e um outro cenário em que o Maduro não estaria no comando. Quem vai estar, ainda não se sabe. Então, essa também são duas possibilidades que pode ocorrer. O que para a população venezuelana? A situação continua drástica, continua ainda com uma crise econômica e humanitária que, em qualquer dos cenários, tende a se aprofundar. Então é um quadro bastante preocupante, é um quadro que não se sabe ao certo até onde vai chegar, mas já se sabe que vai ainda gerar alguns momentos de crise para a população venezuelana. Obrigada, Denilde, pela sua colaboração e pela sua análise. Obrigada. Eu sou a Chayane Valentini, esse é o Marcelo Micali, nós somos analistas do Raia. Muito obrigada e até logo.